Investidores, o Bitcoin pode estar iniciando um movimento de recuperação de alta que deve resultar em uma explosão de mais de 100% de valorização. Se isso é uma surpresa para alguns, se alguns ficam impressionados, nós que acompanhamos as ações de preço do Bitcoin e o desenvolvimento desse mercado há anos, isso pra gente não é surpresa nenhuma. E eu vou mostrar para vocês o porquê que nós estamos acreditando que um grande movimento está prestes a se iniciar dentro desse mercado. É bem verdade, investidores, que o preço do Bitcoin nesse ano está destoando um pouco do desempenho médio dos ciclos, quando a gente olha aqui a variação de preço do Bitcoin, o comportamento de preço do Bitcoin nos últimos 10 anos. A média é a linha azul, a gente está aqui na linha vermelha, estamos na base inferior do desvio padrão desse comportamento médio. Mas o investidor experiente sabe que o preço mente. O preço quase sempre é o mentiroso da história, tá? E para você chegar a alguma conclusão de vai começar um mercado de alta, vai começar um mercado de baixa, você precisa analisar muito mais o que está fora do preço, certo? Veja que nós chegamos em um momento, isso aqui é matéria de hoje e agora, gente. O fundador da BitMEX, o Arthur Hayes, disse basicamente, compre tudo de Bitcoin. É agora, it's time. Ele acredita que sinais recentes do Federal Reserve sugerem uma potencial injeção de liquidez que pode beneficiar o Bitcoin. No vídeo de ontem eu expliquei para vocês o imbróglio que está rolando com os títulos do Tesouro Americano que estão sendo pressionados em função de uma movimentação que a China está fazendo e essa crise nos títulos americanos está colocando em risco vários hedge funds que, se começarem a quebrar, vão gerar um efeito cascata e que pode simplesmente catalisar uma crise gigantesca, tal qual 2008. O Fed sabe desse risco e eles estão prestes a iniciar uma injeção de liquidez para que o próprio Fed recompre esses títulos americanos, e isso costuma inundar o mercado de dólares. E você que já entendeu, você que sabe montar o quebra-cabeça do mercado, você que não fica só olhando o preço, você sabe que o Bitcoin é uma esponja de liquidez global. E dá uma olhada no comportamento da Ethereum no último ciclo, quando exatamente a gente teve o fim do apertamento quantitativo, que é exatamente o que está acontecendo agora, investidores. A gente, naquela oportunidade, viu a dominância da Ethereum caindo para um patamar de 7,2%. Foi exatamente quando a gente teve o fim do QT, do Quantitative Tightening, do apertamento quantitativo. Foi quando esse apertamento quantitativo acabou. E olha o que está acontecendo. A gente já viu aí vários depoimentos dos membros do Fed falando que sim, temos liquidez infinita para inundar e salvar o mercado. E olha exatamente quando isso dá sinais de que vai acontecer. O desenvolvimento dos mercados impressiona e deixa a gente boquiaberto até quando a gente tem anos de mercado já. Dá uma olhada, o momento em que a história vai começar a se repetir, investidores. E isso aqui pode resultar no quê? Na volta do ganho de dominância da Ethereum, na volta da movimentação de alta da Ethereum. Quando a Ethereum se movimenta para cima, as altcoins explodem dentro desse mercado. Tá? Veja que os operadores elevam apostas em cortes de juros pelo Fed após dados de inflação nessa semana. A inflação arrefeceu muito e os dados da semana comprovaram isso. E já existe uma expectativa de que o Fed possa realizar até mesmo 4 cortes de juros. Investidores, é basicamente liquidez global explodindo. Tá? E veja que o governo americano começa a voltar atrás na questão das tarifações, né? Eles estão publicando agora isenções das tarifas para computadores, smartphones, chips, né? Até peças de carro também, que é algo que favorece a Tesla. Vocês sabem o que pode acontecer no começo dessa próxima semana já? A Nasdaq explodir, as Big Techs explodirem. Por quê? Porque aquelas taxas que amedrontaram o mercado agora estão sendo revogadas, investidores. Então, tira o olho do preço, brother. Dá uma olhada em tudo o que está acontecendo em volta do preço, porque é o que eu tô falando. O preço muitas vezes vai estar mentindo para você. Veja que o Bitcoin é a verdadeira esponja, ele é o refúgio da liquidez global. O M2 representa a própria liquidez global, é o Money Measure. E veja que o Bitcoin tem uma correlação atrasada com essa linha branca. O Bitcoin é a linha laranja aqui, ó. E isso que eu tô falando não é mostrando para vocês uma fotinha assim, ó, de curtíssimo prazo ou uma foto de médio prazo. Não, cara, isso aqui é uma correlação histórica. E como você pode ver, nas últimas semanas a gente teve aqui a aceleração do M2, o preço do Bitcoin ainda não respondeu, certo? Essa resposta vai acontecer e vai levar o preço do Bitcoin lá para casa minimamente, dos 150 mil dólares. 100% de alta em relação àquela queda que levou o Bitcoin para os 74, 75 mil dólares, tá? Se você der um pause no vídeo agora e ficar reparando nessa correlação aqui, ó, você vai ver que tudo isso aqui, ó, se acompanha
bem certinho, e essa história é uma história de longa data lá, desde 2014. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo da minha vida em 2014. Poderia já estar investindo em Bitcoin, seria um cara que teria muito mais dinheiro hoje. Mas enfim, a correlação é de longo prazo. E uma outra correlação que a gente presta muita atenção é na correlação atrasada que o Bitcoin também tem com o ouro. O ouro acompanha de forma mais imediata a alta do M2 global, diferentemente do Bitcoin que tem um atraso. E isso acaba resultando em movimentos de alta no ouro que depois são vistos no Bitcoin. Veja que isso aconteceu nesta oportunidade, certo? Ó, até mesmo nessa oportunidade aqui, ó, esse poderia ter sido desenhado aqui, ó, porque veja que aqui, ó, a gente não havia tido a alta no Bitcoin ainda, essa alta aconteceu depois, ó. Tá vendo? Então, a gente tem uma correlação atrasada e o ouro, o M2, a gente tem vários indicadores on-chain, tá tudo assim, ó, alertando, tá tudo piscando, investidores. Chegou a hora, o Bitcoin vai andar. O Bitcoin vai andar e esse desenvolvimento que está acontecendo dentro da economia americana, que estava apresentando risco para o mercado, já começa a se reverter e já começa, cara, uma virada de jogo impressionante, que já começa a se tornar uma situação que corrobora muito mais para uma explosão no mercado do que exatamente um derretimento, como tinha muita gente acreditando que ia acontecer. Vou deixar o convite para você que chegou aqui no canal pela primeira vez se inscrever, ativar o sininho de notificações para você se juntar à comunidade de investidores que mais cresceu no YouTube nesse último período de um ano, tá? Você segue acompanhando as nossas análises e leituras de mercado que vão te ajudar a tomar boas decisões. E vocês que já acompanham o conteúdo e que curtem as nossas análises, cara, tem muito mais análises muito mais densas e completas sendo membro do nosso canal. Antes de você sair do vídeo, clica aqui no botãozinho Seja Membro para você conhecer o nosso programa de membros 2.0. Sendo membro nível Pro e Max, você vai ter acesso à nossa comunidade fechada, você vai receber o passe para entrar para dentro da nossa comunidade fechada, onde a gente tem a comunidade, uma comunidade autocolaborativa e que eu participo também, extremamente engajada, discutindo os assuntos mais importantes do mercado. Não vai faltar informação para você e você, entrando agora, vai concorrer a esse sorteio de lançamento do programa Membros 2.0, que vai ter como grande prêmio uma Trezor Safe Tree, onde o ganhador também vai receber um curso do básico ao avançado para ele aprender a usar essa hard wallet, e tem outros prêmios que serão sorteados também, então faça parte da nossa comunidade fechada. Dentro do gráfico, investidores, veja que impressionante, o Bitcoin basicamente está se apoiando novamente em cima da média de 50 semanal, que é essa linha laranja aqui. A gente teve uma oportunidade de aproximação que o Bitcoin teve com essa média nesse ciclo, a gente teve essa média atuando como um suporte aqui, e agora aqui também. Se você acha que não, isso não é o suficiente, então tá bom, vamos voltar um pouco mais no tempo aqui, ó. Veja que no ciclo passado foi a mesma coisa, foi exatamente a média de 50 que segurou o preço do Bitcoin em um momento muito tenso também, ó. Esse momento aqui se assemelha bastante à fase atual que a gente está vivendo, tá? Sabe por quê? Porque o Bitcoin tinha caído 50% aqui e tinha muito cabecinha falando que a gente já tinha começado o bear market. E eu estava falando, não começamos o bear market. O bear market foi começar mais de 6 meses depois, tá? Então, como você pode ver, ó, essa média de 50 segura realmente o preço do Bitcoin em vários momentos quando a gente não vai entrar em um bear market, ok? Então, um momento absolutamente interessante que está rolando tanto fora dos gráficos como dentro dos gráficos também. Dentro do gráfico, se a gente olhar, olha lá, o Bitcoin basicamente retomou aquela linha de tendência de alta. Olha como ele está respeitando essa linha de tendência de alta de longo prazo. Essa linha de tendência de alta começou a ser marcada lá em setembro de 2023. Já tem um ano e meio, tá, que o Bitcoin está respeitando isso aqui. E veja que nessa semana ele está formando aquele candle conhecido como martelo, né, que é o candle que tem um corpo, que tem um pavio muito extenso na parte inferior e um corpo real que mostra uma resposta compradora, uma resposta da força de compra em relação a essa queda, né? Colocando o Bitcoin em uma posição muito privilegiada para fechar a semana de uma forma que faz com que a gente acredite que sim, ele pode apontar para cima aqui, investidores, olha só no time frame diário, e romper basicamente essa linha de tendência de baixa, que é o que tem segurado o preço do Bitcoin desde lá da posse do Donald Trump, olha só. Então, ele vai vir testar essa linha de tendência de alta. Se ele romper isso aqui, meus caros, ele vai bater lá em 90, 91, ele vai desconfigurar a linha de tendência de baixa, ele vai basicamente romper esses topos aqui, ó, e desconfigurar essa tendência secundária de baixa, e aí os incrédulos simplesmente vão ficar perplexos. E a dominância do Bitcoin, que é de interesse dos investidores de altcoins, pode sim continuar subindo. Eu fiz recentemente uma releitura da dominância do Bitcoin. Eu acredito que sim, que ela pode continuar escalando lá para 65%, quem sabe até 70%. E em um ambiente em que o Bitcoin escale para 150 mil dólares, ou seja, se o Bitcoin subir ganhando dominância, sim, cara, isso é ótimo para as altcoins, porque a gente pode ter um ambiente ou um espaço ainda maior
para a queda da dominância. Eu acredito que a gente vai ver o ciclo de alta dos criptoativos se encerrando quando a gente tiver a dominância do Bitcoin dentro desses patamares aqui, tá? A dominância vai voltar aqui para baixo. Se você pesquisar a opinião de todos os caras mais experientes, eles vão ser unânimes em te sinalizar isso, e eu compartilho dessa visão. E é com grandes possibilidades até mesmo da dominância do Bitcoin encerrar o ciclo aqui nesses patamares mais baixos, lá na região dos 40%, tá? Então a gente ainda segue em trajetória ascendente na dominância, mas se o Bitcoin seguir ganhando dominância, escalando para a região dos 150 mil dólares, você que tem capital exposto majoritariamente a altcoins, sim, cara, isso é bullish para você também, fica tranquilo. E a gente vai seguir em frente, investidores, tem muita coisa acontecendo, o Bitcoin segue acelerando aqui a cada minuto a alta, porque a liquidez global, a impressora de dinheiro vai ser ligada pelo Fed, e principalmente quem estava no mercado lá em 2020 sabe no que isso costuma resultar. O mercado vai explodir, investidores. Então, a hora tá chegando e eu quero saber aí nos comentários quem foi que conseguiu resistir a toda essa fase tensa do mercado. Agora que o clima tá começando a melhorar, deixa o seu registro aí porque a gente vai seguir junto para fazer resultado. E infelizmente, os negacionistas do bull market, aqueles caras que ficaram bear market, eles vão ter que engolir a rapaziada fazendo lucro e deixando eles para trás. É isso. Eu vou deixar o convite, investidores, para vocês abrirem as suas contas na Maxi, corretora parceira do canal. Abrindo a sua conta no meu link, você vai negociar com a menor taxa assegurada, tá? Então, abra a sua conta na corretora que mais cresce no Brasil e no mundo. Vou deixar o convite para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like também. E, principalmente, vocês que curtem o nosso conteúdo, entra para dentro do canal entra para dentro da nossa comunidade de membros, nosso canal de membros, assina o membros agora, aproveita que o vídeo está acabando e dá uma conferida aí para você conhecer o programa de membros. E aí isso vai te dar a possibilidade também de entrar para nossa comunidade fechada do Telegram e aí lá loucura demais, a galera muito engajada, comunidade que só se fortalece e eu deixo o convite para vocês fazerem parte também, tá bom? Então um forte abraço a todos e até um próximo vídeo.